Queridos amigos, muito boa noite para todos. É um prazer recebê-los aqui mais uma vez. E mais uma vez a gente se preparar para um estudo, né? Uma palestra. É sempre gostoso a gente vir aqui, ainda mais nesse friozinho. A gente vai, encontra os amigos, dá um abraço, vê uma palestra gostosa. Não, esse é um bom programa realmente, né? Para todos nós. O Antônio separou, Antônio Fonseca, quem vai fazer o estudo hoje, né? E ele separou já um material aqui para a gente, né? E separou também uma página, né, que tem a ver com o estudo dele, e que nós vamos então ler a página. É do livro Palavras de Vida Eterna, né, que eu adoro, biografia de Chico, pelo Espírito de Emmanuel. E a página é a página de número 61, Perdão, Remédio Santo. Então vamos nós. Começa com a frase de Jesus, né, na cruz, na verdade, em Lucas capítulo 23, versículo 34, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Toda vez que a moléstia te ameaça, recorres necessariamente aos remédios que te liberem da apreensão. Agentes calmantes para a dor, sedativos para a ansiedade, em suma, à face de qualquer embaraço físico, procuras reabilitar as funções do órgão lesado. Lembra-te de semelhante impositivo e recorda que há pensamentos enfermiços de queixa e mágoa, de prevenção e antipatia, a te solicitar adequada medicação para que te restaure o equilíbrio. E se nas doenças vulgares reclamas despreocupação em favor da cura, é natural que nos achaques do espírito necessites de esquecimento para que se te refaçam as forças. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Perdoa a quantos te aborreçam, perdoa a quantos te firam. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares. Tanto quanto, ainda desajustados, trazemos também as nossas. E é por isso que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus ante os próprios algozes: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E deixando os ofensores nas inibições próprias a cada um, sustentou que em si a luz do amor, que dissolve toda a sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna. Senhor Jesus, querido amigo, como seguir os teus exemplos e colocarmos em prática em nossas vidas. Como é difícil, querido amigo, diante das dificuldades do dia a dia, mantermos o equilíbrio e perdoarmos incondicionalmente. Porém, o teu conselho a todos nós, do alto da cruz, no seu último sermão, nos faz ainda refletir naquilo que pretendemos desenvolver em nossos corações para estarmos mais próximos de Ti. Por isso, Jesus amigo, ajuda-nos na noite de hoje, a fim de podermos refletir bastante em torno de um tema que nos trará paz de espírito. Envolve nosso querido amigo Antônio Fonseca, para que possa ser o teu intérprete, a fim de nos trazer o que precisamos ouvir na noite de hoje. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Meus amigos, Antônio, é contigo. Hoje é comigo. Mas apesar de ser com ele ainda vai botar a gravação, vai tirar aqui, tá bom. Tá bom. Tá ok. Deixa eu testar o som. Tá bom? Estamos escutando? Tá ótimo. Tá bom. Pela página vocês já devem ter percebido qual vai ser a temática de hoje, né?
Vamos falar um pouquinho sobre perdão. Normalmente, quando a gente escuta uma palestra sobre perdão, é sempre o que a gente tem que fazer. O perdão que eu tenho que conceder, a dificuldade que a gente tem com o perdão. E eu queria fazer uma abordagem diferente hoje. Eu queria trazer para vocês uma reflexão de que a gente sabe perdoar, sim. A gente já perdoou várias vezes. Só que 7 vezes são poucas. 77 vezes 7 vezes também são poucas. Mas a gente já perdoa. É que, como nós temos uma visão só dessa vida como espíritos imortais, a gente fica imaginando sempre que está devendo. Eu não perdoo, eu não perdoo, eu não perdoo. E eu vou trazer em forma de 2 histórias, obviamente que são 2 grandes, pelo menos um é um grande personagem da literatura espírita, né? de figura, né? De exemplo para a gente, mas é um espírito como nós. Viveu na Terra como nós estamos vivendo. E o outro é uma história de um espírito que é desconhecido da gente, que provavelmente não está mais, já desencarnou, mas é uma história real. E que confere a gente não um desafio de termos que perdoar, mas o alento seguinte: poxa, nós conseguimos perdoar sim. E vocês vão ver que são 2 histórias muito pungentes, são 2 histórias assim muito tocantes. E que a gente pode se perguntar, a gente pode se indagar: eu não perdoaria. E aí eu faço a primeira reflexão: nós ainda não sabemos perdoar. E não que nós não consigamos, no sentido assim, eu quero, mas não consigo. É diferente de eu tomar a decisão: eu não vou perdoar e ponto. Então, a nossa abordagem de hoje, com relação ao perdão, é: graças a Deus, perdoei. Porque é essa reflexão que eu quero trazer hoje para a gente. Graças a Deus, eu perdoei. E eu começo com a primeira história, e da onde que eu extraí essa história. Até mesmo para dar o crédito, porque essa palestra vai para a internet e eu tenho que dar o crédito de onde eu tirei essa história. Essa história de uma palestra pública do Divaldo Pereira Franco, na Federação Espírita do Paraná, na 25ª Conferência Estadual da FEP. É um miolo da palestra do Divaldo, que fala sobre paz, onde ele conta uma história, segundo ele, verdadeira. Tá? Quem quiser depois, eu mando o link da palestra. Tá? A palestra inteira é 1h12, é muito longa. Não dava nem para a gente reproduzir um trechinho aqui, porque o trecho em que ele fala são 13 minutos. Né? Eu tenho 50 minutos para falar e eu vou perder muito tempo. Né? Em que pese, nós não perderíamos nada. Né? De repente, é até melhor escutar o Divaldo do que eu, né? Não tenhamos dúvida nenhuma. Aonde que é ambientada essa história? Essa história é ambientada na Primeira Guerra Mundial, tá? Ali entre Turquia e Armênia. Tá? Na época ainda era Império Otomano. Existia uma briga territorialista ali em que a Turquia não aceitava as diferenças étnicas do povo que vivia na Armênia. E o povo naquela época da Armênia eram pessoas que viviam em vilas, eram pessoas que não tinham armas, não tinham exército. E o exército turco, ele invadia as casas, né? E sob o pretexto de falar para as pessoas: não, vocês podem sair daqui, né? E mandava as pessoas cruzarem o deserto. Tá? Só que muitos pereceram. A história específica dessa moça é de uma menina de 15 anos de idade. Uma autoridade otomana, né, turca, ao que nós conhecemos hoje, entra na casa dela na hora da refeição deles. De forma muito brutal, o soldado, ou o oficial da época, melhor dizendo, mata o pai dessa moça, mata a mãe dessa pessoa, dessa menina, né? Eram 2 meninas, uma de 12 e uma de 15 anos. A menina de 12 anos, esse oficial entrega para os soldados. E vocês imaginam o que esses soldados fazem com essa menina.
Divaldo os chama de lobos bípedes. E essa menina vem a falecer. A menina de 15 anos é levada por esse oficial para o seu bordel. E lá, enfim, trabalha num bordel. Ela consegue seduzir um guarda e consegue fugir. Sobreviveu, apesar de todo o sofrimento. Os anos passam, a vida segue, termina a guerra. Este oficial fica doente, uma doença muito severa que na época as pessoas não conheciam. Para onde ele é levado? Para uma clínica em Istambul. Para vocês terem uma ideia, a Armênia é de um lado do país, Istambul é de outro lugar do país. E eu quero que vocês gravem essas distâncias geográficas para que a gente entenda o caminho que nós temos que trilhar para nós aprendermos a perdoarmos mais do que 77 vezes 7. Aqui em Istambul, esse oficial de grande patente na época, ele é levado na clínica e o diretor do hospital, mas chega para as pessoas que o levam. Não, eu não posso receber esse doente aqui, eu não conheço nem essa doença. Mas o diretor, ele é um oficial do Estado, ele é uma pessoa importante. Esse diretor chama os médicos e nenhum médico quer curar, quer tratar esse doente. Pois a doença não era registrada, saía, não estava nos anais clínicos à época. E esse diretor lembrou que lá no final do corredor, lá no lado escondido do hospital, tinha uma enfermaria esquecida. E tinha uma enfermeira muito dócil, muito gentil com todas as pessoas que lá trabalhava nessa enfermaria. O diretor chega para essa enfermeira: olha, nós estamos com um paciente aqui, muito debilitado, com muitas feridas, e todo mundo se recusou a cuidar desse homem. E ela chegou para o diretor: eu cuidarei dele. E esse paciente é levado para essa enfermaria, num lugar esquecido do hospital, e com gases improvisadas, essa enfermeira cuida das feridas dessa autoridade. Feridas essas que iam até os ossos. E limpava e cuidava dele. Os médicos que viram aquela doença, deu dias para ele: esse paciente vai morrer. Pois ele sobrevive. Com os cuidados dessa enfermeira, ele sobrevive. Os dias se passam, ele fica bom. E ao sair do hospital, ele chega para o diretor: senhor diretor, essa clínica salvou a minha vida. Vou falar para o presidente para dar fundos para esse hospital, para essa clínica. E o diretor chega para ele e diz: mas, excelência, não foi a clínica. Na realidade, quem lhe salvou foi esta enfermeira, que veio conduzi-lo para o lado de fora. Aí, essa autoridade quis conhecer essa enfermeira. E quando ela falou, ele identificou um falar, um sotaque diferente. Falei assim: de onde você veio? Você é turca? Eu sou da Armênia. Eu sou armena. Não sei por quê. Caiu aqui, né? Não. Aí ele: eu já estive lá no passado. Eu falei assim: eu sei que o senhor esteve. O senhor esteve na minha casa. Matou meu pai, matou minha mãe e jogou a minha filha para os seus soldados. E quando eu consegui fugir do seu bordel, eu jurei vingança. Eu fiz enfermagem para lhe matar aos poucos. A vida que eu trilhei depois daquele bordel foi para me vingar do senhor. Mas, está vendo aquele livro preto ali do lado? Eu li aquele livro preto. E naquele livro preto ali tem uma passagem em que um homem, quando estava numa cruz, como dito na leitura, ele fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem.
E nesse livro também eu li que uma mulher que está ao pé da cruz, junto com um jovem, fala assim, mas o que os homens te fizeram? E este homem que está lá em sofrimento, chega, mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E naquele momento, a moça que era muçulmana e se virou cristã, entendeu que como aquele homem naquele sofrimento doou a sua mãe para a humanidade, doou aquele filho para a humanidade, que entendesse que o erro que nós cometemos ainda é por ignorância. E que por ignorância a gente não pode ser totalmente, aspas, culpado. Então eu lhe perdoei. E ele pergunta, você me conheceu? Na primeira vez que lhe vi. Na primeira vez que lhe vi. Mas eu lhe perdoei porque eu entendi que isso é uma aquisição minha. Eu não tenho o direito, depois de conhecer a vida daquele homem, de me vingar de ninguém. E ela perdoa este homem. Aliás, ela já tinha perdoado a este homem há muito tempo. E o que a vida fez? Colocou este homem na frente dela para que ela fizesse a ação que já estava no coração dela. Porque o perdoar não é só uma coisa, não é só eu te perdoo. É uma ação. Você age com um sentimento de perdão dentro de você. E o interessante é que o Divaldo faz a seguinte pergunta para a plateia, lá na conferência. Vocês perdoariam? E eu faço a mesma pergunta. Não precisam responder. Nós perdoaríamos aquele homem? Será que ao lermos o Evangelho de Jesus, será que ao lermos a página da história 61, será que nós perdoaríamos aquele homem? Talvez sim, talvez não. Mas não, curou ele. E o interessante é que na história o próprio diretor falava que ela agia com muito carinho com as pessoas. De onde a questão, as feridas eram limpas com carinho. Ele tanto foi tratado com carinho que sobreviveu. E conta Divaldo que ele, angustiado, retrocedeu e não falou mais. Ela falou assim, olha, agora eu volto para a minha cidade. Volto para o lugar da minha origem, com este perdão dentro de mim. E lá eu vou colocar para as pessoas da minha aldeia, que ela fala, da minha aldeia, essa descoberta que eu fiz, essa descoberta interna de que perdoar é possível. É uma pessoa, quem é essa pessoa? Ninguém sabe. Isso, segundo o Divaldo, isso foi vinculado na imprensa de muito tempo atrás. Precisa lembrar que o Divaldo tem 96 anos, né? Nós estamos falando de 1915 a 1917, lá atrás. Então é o primeiro exemplo que a gente tem, é dizer assim, é possível perdoar. É possível, nós temos a habilidade. A gente só precisa trilhar o caminho. E vamos trilhar, não tem jeito. Tanto é que nós já perdoamos hoje. Olhem a mente de vocês, a memória de vocês, pelo menos nessa vida, quantas vezes vocês já perdoaram? Um perdão pequeno, um perdão mais complexo, um perdão mais difícil. Não, eu jamais perdoaria o homem que foi o algoz da minha família. Natural. Pelo menos para aquele que ainda não aprendeu a perdoar. Porque quem aprendeu a perdoar não tem dificuldade. É muito difícil para a gente, na nossa atual encarnação, a gente encarar determinados desafios assim tão pungentes,
tão difíceis. Só que isso era muito mais fácil, era muito mais difícil há 2000 anos atrás. Era muito mais difícil. Hoje em dia, ele tende a ser mais fácil, porque eu tenho exemplos, eu tenho pessoas que conseguiram. Então, se eles podem, eu também posso, nós também podemos. Com certeza, nós também podemos. Tem uma segunda história. Uma hora voa. Tem uma segunda história, que é desse livro aqui. Paulo Estevão. Eu trouxe o livro, Inês, que eu sei que você gosta de saber qual é o livro. Em que pese eu botei ali no... Paulo Estevão. Capítulo 2 da segunda parte. Esse livro tem 2 partes, tá? Da segunda parte. Vamos lembrar um pouquinho. Paulo de Tarso, neste capítulo, ele ainda se fala que ele é Saulo de Tarso. Saulo de Tarso é um doutor da lei que perseguia os cristãos daquela época. Em Jerusalém tinha a Igreja do Caminho, eles ficavam escondidos. E Paulo, já vou falar com Paulo, tá? E Paulo determinou que todos os cristãos deveriam ser perseguidos, presos, eliminados. E nessa perseguição existia um líder chamado Ananias, que conseguiu ir para Damasco. Ele fugiu para Damasco. Muitos cristãos se dispersaram por conta da perseguição judaica. Muitos. Então eles se dispersaram ali para aquela região da Síria. Enfim, eles foram para a área dos gentios, vamos por assim dizer, né? E Paulo, indignado, foi atrás de Ananias. Só que, na estrada para Damasco, acontece a célebre queda do cavalo e Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo fica cego. Quem vai curar a cegueira de Saulo? Ananias. A gente imagina, Ananias perdoou Paulo? Chegou a perdoar Paulo ou ele nem incriminou Paulo? Nem incriminou. Aquilo para Ananias. É a mesma coisa que nós pensarmos que a gente fez alguma coisa em que Jesus tem que perdoar. Jesus, me perdoa, porque só existe o perdão quando tem ofensa. Se não tem ofensa, não tem perdão. Vocês imaginam Jesus sendo ofendido por nós? Então é a mesma relação de Ananias para com, então, Saulo. Ananias entendia perfeitamente a condição moral de Saulo naquela época. Quem Saulo vai procurar? Aliás, quem Saulo encontra? Estou dando um monte de spoiler. Quem é que já leu o livro? Deixa eu fazer um break aqui. Só vocês leram o livro? Ah, não pode. Só você, menos da metade. Ah, não, gente, tem que ler Paulo Estevão. Espírita que não lê Paulo Estevão não entra no nosso caso aqui, não sei se é nosso lar. Não sei se nosso lar abrange Teresópolis, mas deve ter uma cidade aqui em cima de da região serrana. Não tem? A região serrana. Tem a região carioca, tem a região serrana. Vocês não vão para lá. Quando vocês entrarem lá, forem tocar a campainha, eu vou estar falando de propósito, forem tocar a campainha da cidade, você conhece Paulo, já ouviu falar. Mas e aí, como é que termina o livro? Não sei. Ah, não, para sentar no banquinho. Vai dar um livro para a gente. Vão dar um livro para a gente. Não, tudo tem que ter oportunidade. Dá um livro lá, aí vai lá para a Gianina. Olha só, tu nunca leu, vai ler. Aí vai ler Paulo Estevão. Ah, agora eu entendi. Agora você pode entrar. Então, por favor, vamos ler Paulo Estevão, gente. Ah, são muitas folhas. Eu quero ver alguém conseguir parar de ler. Eu estava estudando, estava até falando com minha esposa hoje, não tem como determinados trechos desse livro eu ler e não me emocionar. Eu não consigo. E olha que eu sou cascadura, eu sou meio tartaruga, hein? É impressionante a experiência de vida desse espírito. E vocês vão entender por que eu trouxe esse exemplo. Bom, Paulo chega finalmente em Damasco. Fica bom. Só que Paulo, depois que conversa com Ananias, é outra pessoa.
é outro espírito. E aí, Paulo faz esse trajeto. De novo eu trago o trajeto para vocês. Paulo estava em Jerusalém. Ele era de Jerusalém. É que eu não posso ficar muito ali, senão sai da câmera. Senão depois o pessoal não dá like no vídeo da casa. Enfim, tem pouco engajamento. O pessoal que está vendo, lá engaja, compartilha, manda para os amigos. É bom, para a casa espírita é bom. Sai de Jerusalém, chega em Damasco. Isso aqui dá mais ou menos 300 quilômetros, 300 e poucos quilômetros. Tá? Saulo fez de camelo. Não tinha carro, não tinha avião, não tinha helicóptero, andando pelo deserto. Tá? Aquela região ali é muito acidentada. Tá? Tanto é que Jerusalém está no alto. Aquilo é um grande platô. Então ele teve que descer, coisa e tal, enfim. De Jerusalém, vai para Damasco, e em Damasco, o que Paulo, ainda dentro do seu orgulho, quis fazer um monte de palestra, vamos por assim dizer, nas sinagogas. Só que tem um detalhe, ali começou, né, o calvário dele, entre aspas, né? Porque os grandes doutores da lei começaram a repudiar ele. Porque o que ele foi falar na sinagoga de Damasco? O que ele tinha aprendido com Ananias. Ninguém queria saber a mensagem do mestre. E ele foi repudiado. Ele saiu de Damasco e foi para uma cidade chamada Palmira, que não existe mais. Tá? Hoje a cidade que existe é essa Tadmor. Não sei se é assim que pronuncia. Tá? Na realidade, Palmira é uma cidade, são ruínas, muitas delas não existem mais, porque foram demolidas, foram dinamitadas por um movimento político daquela região lá. Okay? E por razões óbvias eu não vou falar o nome. Tá? Isso aqui dá quase 300 quilômetros. Olha a distância que Paulo percorreu desde quando ele era Saulo, que queria perseguir os cristãos, até chegar em Palmira, sem dinheiro, sem amigo, sem nada. Paulo não tinha nada. A única coisa que Paulo conseguiu quando chegou nessa viagem foi um evangelho, anotações de Levi, Mateus, que nós conhecemos, com um evangelho segundo o seu grande mestre Gamaliel lhe deu o evangelho completo de Mateus. E que Paulo já tinha fragmentos. Na cidade de Damasco, ele fica assim, mas Gamaliel, que era um doutor da lei, que era o mestre dele em Jerusalém. Só que Gamaliel também se rendeu ao cristianismo. Gamaliel também estudava os evangelhos. Só que, por ele falar de Jesus, que eles falam do carpinteiro, por ele defender as ideias de Jesus, os judeus, assim, ele está ficando louco. Ele está ficando louco. Não fala coisa com coisa. Parece alguma coisa moderna? Quando a gente começa a mudar o modelo mental para uma coisa mais moralizadora, que é isso? Que é isso? Isso aí deixa para lá. Transporta isso para 2000 anos atrás. É a mesma coisa. E aí, sabe o que Gamaliel fala para ele? Olha, Paulo, se você voltar agora para Jerusalém, se você fizer o trajeto ao contrário, você não vai conseguir exercer toda a ação que Jesus pede, que Jesus convida que nós façamos. Você precisa se erguer do ponto de vista moral e encontrar esse caminho teu de forma muito forte. Olha só, o que teu pai te ensinou, pai de Saulo? O que teu pai te ensinou quando você era criança? Ele me ensinou a ser tecelão. Pois muito bem. Gamaliel pediu para o seu irmão, que era um comerciante abastado daquela região de Palmira, foi o seguinte, olha, vá trabalhar como tecelão, vá ganhar a sua vida como tecelão. E Paulo não tinha dinheiro para nada.
vocês terem uma ideia, ele pegou o camelo e o dinheiro que tinha, deu para a pessoa que o ajudou na viagem de Damasco para Jerusalém. Para Palmira. Não tinha nada, nada, nada. E Paulo segue no deserto. Lá, a ideia era que Paulo, na concentração do deserto, sem nada, ele pudesse refletir sobre as mensagens de Jesus. Porque agora ele tinha um tesouro nas mãos. Nada material, mas um tesouro na mão. O Evangelho de Mateus original. Gamaliel não deu nem as cópias, porque o Evangelho que estava com Gamaliel, seu mestre, foi dado por Simão Pedro, na Igreja do Caminho, lá em Jerusalém. Então aquilo ali era um tesouro para o Paulo. Só que Paulo ainda tinha aquela coisa, sabe? Ele ainda precisava, como um bom vinho, maturar. Porque ele ainda tinha aquela coisa do, poxa, eu sou o Paulo, eu posso fazer, eu tenho essa força, eu quero levar a mensagem de Jesus, aquela coisa imposta. Só que não é assim. Não é assim que a coisa deveria acontecer. Quem recebe ele num oásis, e aí a controvérsia, se vocês entrarem na internet, vai ver que o oásis, 50 quilômetros distante, aqui no livro fala 50 milhas. Gente, 50 milhas dá 80 quilômetros. Daquele xizinho que eu marquei, Palmira, 80 quilômetros. Foi ele numa caravana de camelo até um oásis no meio do nada com 2 pessoas. Quem se lembra o nome das pessoas? Áquila e Prisca. Eram só os 3 nesse oásis. E como é que funcionava? Tinha uma caravana de camelos do irmão de Gamaliel que fazia entrega de tapetes, de material feito com pele de animais, com cabelo de animais, né? Então eles ficavam, eram tecelões mesmo, né? E como a vida dá voltas, Prisca e Áquila estavam lá encostados numa árvore lendo um material, sabe? Tipo assim, poxa, meio escondido. Aí o Paulo percebe que era o Evangelho de Mateus. Ele fala assim, mas vem cá, vocês leem esse material? Falando minhas palavras, né? Não, a gente lê, mas olha só, isso é proibido. Se formos descobertos, seremos perseguidos. O Paulo sentiu um alívio. Ele falou, cara, eles são cristãos. Aí ele, enfim, não, eu também tenho o meu. E, é uma felicidade, porque aí os 3 passaram a estudar o Evangelho de Mateus. Mas, como o destino nos leva, num determinado momento, Áquila começa a contar a sua história. Estou resumindo, tá, gente? Esse capítulo é enorme. E Áquila fala o seguinte, eu tive que fugir de Jerusalém. Porque meu pai tinha uma padaria e um servo do Paulo queria essa padaria do meu pai, queria que meu pai vendesse a padaria dele, e meu pai não queria vender. O que um personagem chamado Jossaí, o que o Jossaí faz? Pega os soldados do Sinédrio, entram na casa desse senhor e prendem ele, sob o pretexto de que ele estava participando do movimento cristão, né, chamado Igreja do Caminho. E ele assim, não, eu sou judeu, eu não professo essa religião. Ou seja, este trabalhador lá de Paulo, ele queria a padaria daquele senhor. Só que o Áquila falou o seguinte, não, nem isso o doutor da lei faria. Nem isso é muito vil. Aí Áquila comenta das centenas de atrocidades, várias atrocidades que foram cometidas em nome de Paulo. Paulo não pediu para fazer. Mas o próprio Paulo assume a responsabilidade de que não, eu que instaurei a lei, eu que fazia questão de que os meus soldados perseguissem os cristãos.
então a responsabilidade é minha. E aí Paulo, tomado de muita angústia, assim, poxa, a pessoa de que eles estão falando, Áquila e Prisca, sou eu. Vocês já pararam para pensar o coração de Saulo como que ficou? Apertadinho. Ele vivia num paraíso. Aquele casal deu casa, deu alimento, deu conforto moral, deu amizade, deu confiança. Tudo para Paulo. Deu tudo. E agora? E se eles souberem que eu fui o responsável pela ação do algoz que matou o pai dele? Como que eles vão... E aí Paulo, num ato de humildade muito grande, ele se identifica para o casal: eu sou este algoz. Obviamente, Áquila e Prisca ficam surpresos e fala assim: perdoe-me, porque eu era um ignorante. Mais ou menos assim que ele fala. E Áquila e Prisca não pestanejaram. Não. Aprendemos com o mestre que nós temos que perdoar todos os nossos irmãos. Paulo chora convulsivamente. E ele faz, no livro é muito bom que você faz uma análise psicológica de Paulo, como que ele se rende àquele momento, como que ele recebe aquele perdão, que não foi em palavras, já tinha sido perdoado antes, não por saber que Saulo tinha matado o pai de Áquila e prejudicado Áquila e Prisca, mas porque aquele casal já tinha entendido, à luz do Evangelho, de que perdoar, só perdoar, qualquer que fosse o deslize, o equívoco, aquele casal estava pronto para perdoar. E conta o livro numa cena muito comovente, de que os três se abraçam, os três choram, e Paulo sente que naquele momento ele conseguiu o perdão de todos aqueles que ele prejudicou. Ele fez uma análise e fala assim: ali eu me senti perdoado por todos, porque essa é a mensagem. Eu não perdoo uma pessoa, eu perdoo uma situação. Se esta situação equivocada ela acontece várias vezes, eu estou preparado. Então olha como que esses dois personagens significativos da história dão uma lição para Paulo, onde ele, perdoe-me, ele como doutor da lei, ele era rico, tinha posses, tinha poder, e um casal sem nada, no deserto, chegou para ele assim: eu te perdoo. Se eles puderam, nós também podemos. Saulo que torturava as pessoas para descobrir onde estavam os cristãos, torturava as pessoas. A gente consegue entender o salto desse espírito? Por isso, assim, a gente tem que ler esse livro. Porque é um espírito que conseguiu dar um salto. Quantos de nós aqui, a gente precisa dar só um passo? Quanto que eu preciso, eu preciso dar um passo, eu não preciso dar um salto, eu não preciso pular daqui lá para outra casa. Eu posso dar um passo. E a gente tem dificuldade de dar um passo. E já são duas histórias. Que esses dois espíritos sobem uma montanha. Um perdoa e o outro é perdoado. São duas histórias, dois momentos. O de quem pede e de quem dá o perdão. Repararam? Mas nas duas situações, olha que a vida deu a essas pessoas a oportunidade de aprender. Eu vou voltar de novo aqui ao mapa. E a gente vai fazer uma reflexão em cima do mapa. Jesus utilizava muito as parábolas para que a gente entendesse as coisas, né? E para a gente interpretar determinadas coisas, para a gente entender como essa coisa filosófica funciona, eu falei assim: poxa, mas como é que eu vou
Como é que eu vou colocar na prática o nosso processo de aprendizado? Vamos imaginar que cada um de nós, no seu tempo, a gente comete equívocos numa vida. Lá em Jerusalém. Lá em Jerusalém. Nós temos a nossa Jerusalém, onde nós somos orgulhosos, egoístas, enfim. Só que a vida, ela chega e fala o seguinte: não, você tem a oportunidade de mudar. E pelo nosso próprio orgulho, pelo nosso próprio egoísmo, a gente vai em direção ao que eu vou classificar como essa cura, como essa mudança. Só que esse caminho, ele não é fácil. A gente imagina que aprender a perdoar é fácil. Que nós vamos sair daqui hoje, às 20h30, depois do passe, e vamos encontrar a primeira pessoa que fala uma coisa difícil para a gente, e a gente, te perdoei. Não vai. Não vai. Mas acontece que será colocado na nossa vida as oportunidades. Porque a pergunta que não quer calar: como que a gente vai aprender alguma coisa se a gente não exercitar? Não consegue. Não consegue. Por isso que nós estamos encarnados. Porque como é que eu vou exercitar as questões morais que eu aprendi no plano espiritual? Eu tenho que encarnar. Ontem, inclusive, no ESG, nós falamos sobre isso. Exemplo, estou lá com o Paulinho, lá no plano espiritual, no mesmo plano. Lidar com o Paulinho é uma maravilha. Tranquilo. Você aprendeu a lidar com essas coisas do Paulinho? Tá bom, então agora você vai encarnar, você vai ser irmão da Janina. Poxa, mas espera aí, mas aí não vale. Vale. Porque como é que você vai ter certeza de que você aprendeu? Legal, aprendeu só falado? Não. Vocês já ouviram aqui curso de natação por correspondência? Não tem, gente. Beleza, você pode ler todos os livros que você quiser, você tem que cair na água. A mesma coisa acontece com as questões morais. Nós temos que ser expostos para que a gente exercite. Mas, Antônio, isso é muito difícil. Tem umas coisas que eu tenho que perdoar, é difícil pra caramba. Tá bom. Tá bom, esse é o caminho que você tem que trilhar. Esse é o deserto que nós temos que trilhar. Até o ponto que a gente aceita perdoar. É a cidade de Palmira para Paulo. Ali ele cai em si e fala assim: eu tenho que aprender a pedir perdão. Eu já estou preparado para isso. E o que ele faz? Ele de novo vai para o deserto. Que deserto é esse? São todas as dificuldades que a gente passa na nossa vida, onde o desafio nos é colocado à frente. Esse é o deserto. Mas que coisa difícil! Esse é o deserto da nossa vida. Sabe por que também eu boto a figura do deserto? Porque nós estamos sozinhos. Sozinhos. Neste deserto, nós estamos sozinhos. Nós é que vamos trilhar esse caminho com as nossas facilidades e com as nossas dificuldades. Observem que no exemplo, na história da moça lá da Armênia, ela sai de um lado para outro. Ela percorre o seu deserto e encontra a oportunidade que é a leitura do Evangelho e ela exerce. A mesma coisa acontece com Paulo de Tarso. A mesma coisa acontece conosco. Todos nós temos um deserto a trilhar, a atravessar. Todos nós. Um pouco mais, um pouco menos. Mais pedregoso ou menos pedregoso. Mas sempre teremos um caminho a trilhar para aprender a não sermos egoístas, a não sermos orgulhosos, a não sermos vaidosos e aprender a perdoar. Esse caminho nós vamos trilhar. Mas, Antônio, você diz que a gente vai aprender. Esse caminho Paulo fez porque quis. A mocinha de 15 anos fez porque precisou, mas porque quis. Ela poderia ter ficado na aldeia dela. Olha que o movimento da vingança levou a que ela encontrasse o Evangelho de Jesus.
Ou seja, mesmo na dor, nós somos levados a reconhecer que, tá bom, chega. Todos nós temos o nosso deserto, todos nós. E a gente chega lá. Tanto é que nós já trilhamos parte desse deserto aqui. Essa primeira parte aqui, eu diria o seguinte, que alguns espíritos já até trilharam de Palmira, de Damasco até Palmira. Muitos de nós já trilhamos esse caminho. Quantos de nós? Ah, como é que eu vou saber? Eu não sei, mas cada um de vocês sabe. Cada um dos espíritos que estão aqui, cada um deles sabe. Que trecho desse deserto nós já percorremos, a ponto de... Tá, perdoei. Porque esse caminho a gente vai percorrer de qualquer jeito. Por isso é que a gente perdoa. A gente já começou. Já está no caminho. Só que tem um detalhe. Como Deus é justo e bom, Ele não chega para a gente e coloca um exército otomano na nossa porta. Ele não coloca uma perseguição aos cristãos em que a gente vai ter que fazer vai fazer atrocidades. Né? A gente começa a aprender pouquinho. Vocês querem ver? Vou dar um exemplo. Tem muitas mães aqui. Muitas mães. Esse exemplo de mãe é brilhante. Qual é a mãe que não perdoou filho? Ninguém levantou o braço. Interessante. Porque por mais traquina que o menino seja, menino, você rabiscou essa parede toda, olha só. Daqui a pouco, menino, bota uma moldura. Perdoou, gente. Isso é o quê? Quando não, essa canetinha acabou. Dá outra canetinha para a criança. Aí a criança vai lá e vai fazendo, gente. Olha como é coisa pequenininha. No trabalho a mesma coisa, na família a mesma coisa. Mas fulano eu não perdoo, por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Aí a gente nem se lembra quando perdoa, que é o ideal. Você lembrar que fez o bem, não tem lembrar de fazer o bem, faz o bem pronto. Enquanto a gente estiver lembrando assim, eu fiz esse bem, eu fiz esse bem, eu fiz esse bem. Não é o bem verdadeiro. Porque a gente tem que fazer por fazer. Fiz. Como Áquila e Prisca. Tá bom, tá tudo certo. Como a moça que reconheceu o seu algoz, porque ela reconhece, né? Sempre quem sofre a violência reconhece o algoz, mas o algoz não reconhece. E mesmo ela vendo, já estava perdoado. Então começa pequenininho. Observem a vida de vocês, pequenininho. Aí daqui a pouco vai. A resposta eu não perdoo lá o militar turco. Tá bom. Eu não perdoaria o Paulo. Vamos imaginar. Porque eu não cheguei ainda no entendimento da Prisca e do Áquila. Um dia eu vou chegar lá. É difícil? Alguém já imaginou aqui? Ainda mais a gente no Brasil, o único deserto que a gente tem aqui é uma areia, coisa e tal, lá, os lençóis maranhenses, o que mais se aproxima de um deserto. O Brasil não tem deserto. Cada um de vocês se imaginem atravessando um deserto. É como a gente tem que se sentir nos desafios morais, atravessando um deserto. E não perecendo. Nenhum deles morreu. Reparou? Então, os personagens viveram. A moça sobreviveu, Áquila e Prisca sobreviveram, Paulo sobreviveu até determinado ponto. Eu comecei com Jesus e vou terminar com Jesus. Antes de Jesus, tem uma frase que eu retirei do Evangelho segundo o Espiritismo. É um trechinho da mensagem de Paulo, né? Onde ele fala assim: não ouvides que o verdadeiro perdão, se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Os atos, o exemplo da moça reflete exatamente essa visão de Paulo.
Isso é mensagem depois na codificação. Ela simplesmente, no ato de curar, exemplificou o perdão. Áquila e Prisca, a continuar a amizade com Paulo, demonstrou na prática o perdão. Ou seja, muitas das vezes não precisa assim, eu te perdoo. Ou não diz assim, você está perdoado. Nas relações, nos atos, nas atitudes, aquilo ali reflete o perdão. A gente fica muito preso àquela coisa assim, poxa, você tem que dizer que me perdoou. Como que a gente se relaciona? O ato fala, o sentimento, a emoção, fala aquilo que está dentro do nosso espírito, o que nós somos verdadeiramente. Diga o que é o espírito sente, então sinta. Enquanto eu só falar, não adianta, eu tenho que sentir. E tanto a moça, quanto Áquila e Prisca sentiram perdão. Tanto é que a moça volta para a sua aldeia com o perdão dentro de si. Olha, não foi o general russo, ela volta com o perdão dentro de si. Eu vou botar uma figura aqui, vocês vão saber que situação é. Quem sabe esse slide aí faz referência a que parte do Evangelho? Sermão do Monte, né? No Sermão do Monte, que é muito longo, né, nós temos as bem-aventuranças, tá? Inclusive, essa coisa da bem-aventurança, ela é... tem gente que, bem-aventurança, que bom, que é isso, que é aquilo. Eu fui ver na nossa língua o que quer dizer bem-aventurança, tá? Bem-aventurança é a pessoa que é otimista, é a pessoa que é corajosa. Então, quando a gente olhar as bem-aventuranças, a gente tem que olhar assim, poxa, vai em frente. Inclusive tem o Severino Celestino, ele dá uma interpretação das bem-aventuranças, tipo assim, à frente, vós sois misericordiosos. Vai em frente, tipo assim, é como se fosse uma energia que Jesus desse para aquelas pessoas. E no Sermão do Monte, Jesus ensina para a gente uma oração onde, dentro da oração, ele diz que nós perdoamos. Ele não diz assim, que eu perdoarei, que eu perdoei. E eu queria fazer uma dinâmica com vocês um pouco diferente, tá? Deixei para o final para a gente fazer uma coisa bem diferente com relação que a gente vai ver assim, esse Antônio não me enganou, realmente a gente perdoa. Senão vocês vão sair daqui e dizer assim, esse cara me enganou. Agora, se Jesus falar, tá tudo certo. Se eu falar, não vale nada, mas se Jesus falar, tá certo. Tá bom? Então a gente vê como é que a gente perdoa. Vou fazer uma coisa com vocês. A oração do Pai Nosso, ela tem várias frases. Então nós vamos treinar aqui o seguinte. Eu vou falar uma frase e vocês vão falar a outra. Tem uma pegadinha do bem. Não vou alterar o Pai Nosso. Tá? Então o que acontece? Vocês começam a falar. Só vou falar uma coisa. Senão se eu virar, não vai. Se eu virar, vai dar microfonia. Então vocês têm que falar alto, senão a gravação não pega. Aí ninguém vai dar view lá no meu vídeo. Tá bom? Para Casa Espírita. Assim, esse cara só quer view e eu nem tenho rede social, nem tenho rede. Quer dizer, tenho, mas não falo nada. Então lá, vocês começam. Vocês mesmos vão se provar que vocês perdoam, tá bom? Conforme disse Jesus. Vamos lá, vocês começam. O que aparecer aqui vocês falam, tá bom? Combinado? Então vamos lá, então vocês começam. Vamos lá? Vamos lá. Peraí. Esqueci da... Vamos lá, então vocês começam. Vamos lá, perdão. Santificado seja o vosso nome. Não, só eu falo. De novo. Senão dá errado. Vou voltar. Não, você só fala o que aparece no slide. Oi? Vamos lá, então vocês começam. Vamos lá, valendo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. de novo. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Viu? Jesus falou, vocês perdoaram, vocês vão perdoar? Não. Como nós perdoamos. Começa pequenininho. Se Jesus acreditava que a gente perdoa, quem somos nós para dizer que não? Muito boa noite, gente. Muito obrigado. Ah, sim, gente. Só um minutinho. Não, fica aqui comigo, não tem problema. Gente, eu quis fazer uma coisa diferente hoje em termos gráficos. Tem um companheiro espírita de Niterói, Marcelo Tibúrcio. Ele faz uns gibizinhos, gibis fraternos. Então ele é ligado, você conhece, né? Ele é ligado a uma casa espírita lá de Niterói e ele é que fez essas gravuras para mim, tá? Eu passei para ele o que eu ia fazer, dei a fonte doutrinária, né? Ah, eu queria falar a história, né? Passei para ele, inclusive, o vídeo do Divaldo, passei para ele o trecho do Paulo Estevão, e ele fez esses desenhos para mim. Então, quem quiser o contato deles depois, né? Eu sei que tem outros palestrantes aqui, quem quiser, é só pedir para ele, tá? E ele faz. É remunerado. Isso. Para quem tem filho, para quem tem neto, mas muito legal. Então, assim, só que isso é um trabalho que ele faz para ajudar a casa espírita. Então, é remunerado, tá bom? Então, eu achei legal a gente dar valor a uma atividade dessa, tá bom, gente? Então, Marcelo Tibúrcio. Quem quiser, eu tenho o telefone celular dele, enfim, tá? Tá bom? Só isso. Obrigado, Mauro. Muito bom, muito bom, muito bom. Alô? 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 Ok. Obrigado, Antônio. Obrigado, Antônio. Muito bom ali a reflexão, né? Estava pensando também, quando o Antônio estava falando, né, do trabalho de Mateus, né? Estava pensando assim, que coisa interessante, né? Gamaliel, né, também não conheceu Jesus, né? E se torna cristão lendo os escritos do Evangelho, né? E depois disso, Paulo também não conhece Jesus, né? E Paulo fica estudando, e aí ele fala de Áquila, né? Áquila e Prisca também estudando o Evangelho. Então observa assim, né? Aqui no mundo tem um grupo que é Gedeão, né? Gedeões, né? Se me faz memória, são um grupo evangélico que faz Novo Testamento e coloca nos hotéis, né? Você vai no hotel, você abre ali, né? Quer dizer, tem um Novo Testamento, aí o Novo Testamento está escrito ali, o grupo, né? Gedeão, que distribui ali. Que trabalho interessante, né? Só aproveitar para falar bem dos evangélicos, né? Que trabalho interessante, né? Fui para Singapura, tinham os escritos de Buda, Teachings of Buddha, lá no hotel. Aí eu ficava lendo. Comecei a ler Novo Testamento por causa do Gedeão, por causa exatamente do hotel, viajava muito a trabalho. Aí chegava lá no quarto do hotel, não tinha o que fazer, pegava, tem um livro aqui, Novo Testamento para estudar. Então, às vezes, a gente não valoriza, né, algumas coisas, né, que você vê a importância de escrever, né, quantos livros aqui a gente está cercado de livros, a importância, né, de a gente escrever, para que outros mais tarde, né, tenham contato, por acaso, né, a gente tem um amigo nosso, né, Fernando, um amigo, Eduardo, amigo lá de Botafogo, né, que estava na Petrobras, estava na biblioteca, mexendo nos livros técnicos da Petrobras, aí puxou um dos livros, aí caiu um livro que estava atrás, chamado Renúncia de Emmanuel.
E aí ele achou estranho, caiu aquele livro, se tornou espírita por causa do livro que estava atrás do outro livro numa biblioteca da Petrobras. E caiu do pé dele. E aí você vê o que é a espiritualidade, né? Empurrando o livro no pé dele. E esse livro no pé dele fez ele procurar uma casa espírita e se tornar espírita, né? Foi responsável pelo ESD, né? Durante muitos anos lá no Amor, Caridade e Esperança. Então observa assim, a importância, né, dos escritos e como é que a espiritualidade vai trabalhar isso, né, para nos colocar diante dessas oportunidades da vida. Muito interessante a reflexão. Vamos lá, Márcia colocou alguns avisos, né? Primeiro, doar cobertor é doar amor. Ainda bem que chegou hoje nesse aviso. Se fosse semana passada, a pessoa falava, pelo amor de Deus, não dá para doar o ventilador, mas agora não, já saiu do ventilador, agora está para doar o cobertor. Então vamos lá, gente. Doar o cobertor, frio chegou, finalmente. E daqui para frente, o frio é sempre a oportunidade que a gente tem de fazer a campanha anual de arrecadação de cobertores. Então, aqueles que quiserem mais informação, tem o telefone aqui do Walter, né? Mas nos procurem que a gente vai fazer chegar o cobertor. Então, doação de cobertor, chegamos aí à nossa campanha. Também com relação ao bazar, né? Estamos com o bazar, vocês já viram ali o bazar, ele tem aberto hoje, quarta-feira, às 19 horas, quinta-feira, às 15 horas e sábado, às 18 horas. Né? A gente está vendo aí a grande movimentação no bazar, o bazar está sendo um sucesso aí nosso. Aí. E, obviamente, nós estamos destinando, né, a arrecadação já do bazar para os trabalhos assistenciais nossos. E, por fim, né, a última aqui é da AME, né, Associação Médico Espírita de Teresópolis, né, avisando que nós vamos ter o Dr. Wilson Ayub Lopes, né, que é cardiologista, falando sobre medicina e evangelho amanhã, né, amanhã às 10 horas da manhã. E a transmissão será no Facebook da AME Teresópolis ou no YouTube da AME Teresópolis, tá? Então, tema medicina e evangelho. Ok? Vamos então... A pergunta que não quer calar. Muito bem colocado, Carlinhos. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Como vão? Tudo bem? Quais são os seus nomes? Ademir, Silvia. Ademir e Silvia, sejam muito bem-vindos aí. É um prazer recebê-los. Espero que tenham gostado. Querendo também alguma informação da casa, será um prazer transmiti-los. Tá bom? Sejam muito bem-vindos. Mais alguém? Pois não, como vão? Tudo bem? Seus nomes? Karine? Karina? Como vai, Karina? Tudo bem? Seja muito bem-vinda também. É um prazer recebê-la aqui, tá? Estamos enrolados aqui um pouquinho, mas... Mais alguém? Do lado da Karina. Como é seu nome? Pedro, né? Tudo bom, Pedro? Muito prazer conhecê-lo aí. Seja muito bem-vindo, Pedro. Mais alguém? Não, né? Então tá bom, amigos. É sempre um prazer aí receber gente nova, né? Amigos novos, né? A gente sempre fica feliz quando tem mais novos amigos, né? Pessoas que vão trilhar conosco, né? Quem sabe nesse futuro a gente caminhar junto, né? Para a gente sendo feliz juntos, avançando juntos, aí sendo recebidos pela casa por Jesus. Amigos, vamos então fazer a nossa prece de encerramento para a gente poder passar para o trabalho de passe, né? Na semana passada o Antônio teve que subir o microfone, né? Para que a gente pediu para o Leonardo fazer a prece, né? E aí hoje eu vou baixar aqui o microfone. Como é que você adivinhou, Carlinha, que era você que eu ia chamar para fazer a prece? Que coisa estranha. Mediunidade. Sua mediunidade está fantástica, cada vez melhor, hein? Brincadeira aí. Vamos lá, minha amiga. Por favor, aí, fazer a prece. Deixa eu ver. Tá bom? Vou escutar. Vamos então, meus amigos, sentar confortavelmente.
vamos serenar os nossos corações com as nossas preocupações do dia a dia, as nossas angústias, ofertando-as a Jesus. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre amado e a todos os benfeitores da casa de Deolinda Amorim. Perdoa-nos, Senhor, por necessitarmos tanto do Teu amor. Perdoa-nos, Senhor, por muitas vezes lermos as Suas Escrituras e não compreendermos. Perdoa-nos, Senhor, por termos dificuldade ou perdermos a oportunidade de perdoar. Que possamos, Senhor Jesus, junto desses ensinamentos de hoje, ofertar o nosso melhor, buscando no íntimo aquilo que temos de melhor. E assim, Senhor Jesus, aprendendo a perdoar aos algozes do mundo, aqueles que fazem sofrer, possamos nós também descobrir a oportunidade de nos perdoarmos e sermos mais felizes, porque a verdadeira felicidade ainda aí está, em perdoar e se perdoar. E que assim possa ser. Graças a Deus. Vamos passar o trabalho de passe, então, por favor.